caixa d'água aqui. Eu vou falar pra você, o cara tinha um fiotinho no peito, olha que virou o tamanho do passarinho. Calma, Ulisses. Ele pegou a camisa, era um pequenininho. Calma. Aí virou esse monstro, o passarinho dele. Ulisses Ninguém acredita que, apesar dos pesares, estão sempre juntos. Impressionante. Agora, olha o desânimo, a aceitação, a tristeza de Juvena. Nosso Juvena foi machucado. Aos 56 Mas tá tudo bem, a gente vai ver sem soberba, tá? Que aqui não tem soberba, mas a gente vai ver durante a semana quem vai sorrir e quem vai chorar. Só isso que eu tenho pra ver aqui. Você já tá secando o Palmeiras. Mas a Renata que não joga essa semana, faz o quê? O Chico tá muito folgado, sabia? É seu filho. Quando o filho fala assim com a mãe deveria colocar de castigo, filho. É, isso aí, ó. Quem não tem time pra ver é profissional. Só isso. Desculpa, porque, olha, se tem uma coisa que eu sou há 21 anos, é uma grande profissional. Sim. E quando eu falo grande profissional, não é na qualidade, é no comprometimento. E principalmente... Eu tenho programa depois que o Inter perdeu. E outra, nunca tive consultivismo também. Principalmente quando o Inter ganha. Principalmente quando o Inter ganha. Principalmente quando o Inter ganha. Faz tempo. Vamos iluminar o caminho da bebida. Ele fala como se ele estivesse melhor que eu na tabela, né? Ilumine o seu caminho, bebida. Para aí, só um pouquinho. Quem é o 16º na tabela, podendo ser o 17º, não sou eu? Vou ligar a luz de emergência pra você, menino. Não acredito. Essa é de emergência, hein? Menino Rocha. Essa aí tá ligado. Ô, menino Essa aí lindo. tá ligado. Rocha, menino lindo. Esse aqui do Palmeiras. Lamber as feridas, Ronaldo. Não, lamber as feridas não dá. Que coisa, o cara lambendo a ferida. Leva ele do pronto-socorro. Nojo, É pra curar, é pra curar. Vou deixar aqui. Tá, mas eu posso Deixa mudar de achar a assunto? cadeira. Não, chega, Essa chega. cadeira aí. Pronto. Aliás, olha aqui, tô vendo uma cor verde. Verde foi a cor vitoriosa no clássico. Um clássico com provocações, com polêmicas, com aparições e intervenções do VAR, com Rafael Claus, com um time titular para o Palmeiras, um reservão quase para o São Paulo e no final 2-1 para o Verdão. Capelanes, Opa. o Abel Ferreira deu o recado antes da partida quando coloca os titulares, valorizando o Clássico e o Campeonato Brasileiro, porque sabe que tem uma pedreira também na Libertadores e que nada é garantido. Eu não quero desvirtuar o foco do debate, porque na última sexta-feira a gente debateu muito sobre poupa ou não poupa. Fortaleza tá aí para provar que não tem que poupar nada. Jogou 5 competições na temporada, o time que mais viaja para lá e para cá. Você não vê presidente, você não vê CEO, você não vê treinador, você não vê jogador, ninguém reclamando para tô cansadinho. Então isso aí para mim é balela, é discurso para transferir responsabilidade quando você é incompetente. Em relação ao Clássico agora é o seguinte, o Abel, para mim, ele fez o correto, tá? Mesmo que ele tenha uma pedreira no meio de semana para reverter na sua casa, eu acho que ele colocou um time mais competitivo que a equipe do São Paulo, que eu acho que não fez um jogo ruim, não. A gente vai falar muito sobre as polêmicas, mas eu gostei muito da atitude das duas equipes. Esperava talvez um pouquinho mais do São Paulo na primeira etapa, mas eu achei que o Palmeiras ele foi muito bem. O Palmeiras está tendo muito problema para mim, Renato, em relação à construção de jogadas. Eu percebo que principalmente quando você tem o Flaco Lopes, é muito chuveiro. O Palmeiras ele tem a sua principal característica, pós de bola, a transição rápida. Eu tô achando que o Palmeiras está com muita dificuldade de fazer a transição com a bola pelo chão. Então ficou, para mim, muito claro que se o Palmeiras não mudar um pouco da sua característica de toda hora ficar lançando bola na área pro Flaco Lopes, como aconteceu contra o Botafogo no primeiro jogo da Libertadores, depois que o Flaco sai entre o Lázaro, continuou com essa mesma coisa, o estilo de jogo tá muito manjado para mim do Palmeiras, mas eu gostei da atitude, achei que foi um clássico correto das duas equipes procurando a vitória e depois a gente vai debater aqui sobre os lances polêmicos, mas para mim já dando um spoiler. A arbitragem não interferiu diretamente no resultado do jogo, na minha avaliação. Chico Garcia, independentemente da arbitragem, vamos analisá-la com certeza ainda hoje. Eu quero que você fale um pouco do que foi esse jogo, das escolhas dos treinadores. Aliás, o Subeldia nem no banco estava, porque suspenso deu lugar ao Max Cubeiras e faz falta. Eu acho que ele buscou exatamente colocar titulares no banco para usá-los no segundo tempo, né? A comissão técnica do Zubeldia, caso fosse necessário, e foi. O Palmeiras visivelmente priorizou o Campeonato Brasileiro, o Clássico, porque não queria ver o pelotão de cima se distanciar. Com relação ao que o Capela falou, o Pedro é mais completo, mas o Flaco Lopes, muita gente menospreza, torce o nariz, é um dos principais centroavantes do futebol brasileiro hoje. E na bola aérea não tem melhora. E é por isso que hoje o Palmeiras utiliza muito esse recurso, porque, cara, quando a bola vai para a área e acerta o Flaco Lopes, dificilmente ele não cria problema para o goleiro adversário. Cara, o gol que ele faz
Tudo bem que o Rafael vacilou, a gente pode discutir isso aqui, mas, cara, ele sobe no terceiro andar, ele é muito bom na bola aérea, foi artilheiro do Campeonato Paulista. Flaco Lopes, senhoras e senhores. Já tem 18 gols no ano, é o artilheiro do time e completou 100 partidas pelo Palmeiras. E o Palmeiras... Comparar com o Pedro é loucura, tá? Não, não, o Pedro é muito mais completo. Muito mais completo. Eu fiquei quieto. Mas depois do Pedro, quem é? Depois do Pedro hoje, cara, na minha opinião, é o Flaco Lopes. Poderia ser o Luceiro que tá machucado, é uma pena, né? Não, tem outros bons jogadores, mas o Flaco eu acho que muita gente, sei lá, acaba menosprezando. Na ausência do Endrick e o Palmeiras se ressentiu muito em opções de ataque, o Flaco é quem tem resolvido. O São Paulo alçou mão do seu banco no segundo tempo e não foi suficiente. Também concordo com o Capela, resumindo só, acho que a arbitragem não interferiu no resultado. João Pedro Sgarbi, o São Paulo perdeu porque entrou com o time praticamente reserva ou não? Não, pra mim foi um jogaço. Pra mim eram duas... Essa marcha aqui, fazia tempo que eu não estava nessa marcha, aliás. Então, ela volta, infelizmente é uma certeza. Fazia tempo que eu não escutava. Nossa, vem na quinta-feira. Tem 5 jogos sem Isso aqui não tem arrogância, né? Nem a soberba. Não é arrogância. A soberba roubada. Ultrapassa os argumentos. Você não falou que você não tem soberba? Pra mim eram duas posturas diferentes. Duas propostas diferentes, na verdade. O Palmeiras vinha muito mais pressionado para esse jogo. Porque vem de resultados negativos na Copa do Brasil e também na Libertadores. O Abel sabia que tinha que ganhar esse jogo. Se perde um clássico também é eliminado na Libertadores durante a semana, uma crise gigantesca no Palmeiras, do meu ponto de vista. Pro São Paulo, o São Paulo entrou com reservas, deixando claro, o foco é na quinta-feira. Só que pra mim eu gostei da postura das duas equipes, concordo com o Capela. Os dois times foram bem na partida. Foi um jogaço, pra mim, toda essa reclamação... Não, mas é a verdade, toda essa reclamação de arbitragem, pra mim não faz sentido na partida. Pra mim o Klaus, nos lances capitais, a gente vai falar sobre isso, é uma reclamação que perde até o sentido quando o Palmeiras tem razão em reclamar. Pode reclamar lá do lance do Caleri, por exemplo, na Copa do Brasil, ok. Nesse jogo não, pra mim as duas equipes jogaram bem. O Palmeiras, talvez pela produtividade, pelo que produziu durante a partida, mereceu a vitória, é isso. Ulisses Costa. Realmente o Abel Ferreira olhou o horizonte mais amplo, pensando no Campeonato Brasileiro, nitidamente, porque tem o Fortaleza que apareceu do nada e chegou chegando, e eu falava, lembra, Chico, olha o Fortaleza, tem um jogo a menos contra o Inter. Pois é, agora eu me preocupei, o Fortaleza tem um jogo a menos contra o Inter. Seria líder, mas pode falar, Ulisses. E o Botafogo tá muito bem na liderança, vai com os titulares, ganha o clássico do Flamengo por 4-1, desperdiçando Fora pênalti. Fora os ameaços, né? Fora os ameaços. Fora os ameaços. Fora os ameaços. E aí o São Paulo nitidamente tá olhando para as Copas. Esse é o recado que eu fiquei do clássico. O São Paulo joga fechado, espera ver o resultado e coloca os jogadores para o segundo tempo. Eu não entendi porque o São Paulo só joga na quinta, né? Então tem um tempo maior de descanso do que o Palmeiras, que joga na quarta-feira. Eu achei que o São Paulo até fosse com o time titular e o Palmeiras com um time meio que mesclado. Mas tudo aconteceu diferente. Mas ele descansou menos, porque ele jogou na quinta-feira, daí descansou menos pro clássico. Isso, mas foi opção do treinador, coloca um time assim. O Palmeiras dominou o jogo no início. Muita gente... Eu discordo do Capelanes com o Fortaleza, que o Fortaleza não repetiu uma vez o seu elenco. Os 11 no campo de jogo no campeonato, ele faz um rodízio muito grande. O Breno só entrou ontem no segundo tempo. O que o Fortaleza tem... Não poupa o time inteiro em nenhum momento. O que o Fortaleza... Mas ele faz um rodízio muito grande. Não poupa o time inteiro em nenhum momento. Mas não repetiu o time uma vez. Não poupa o time inteiro em nenhum momento. Ele mescla. Eu deixei você cometer erro. Você tá me apontando, não, eu tô te apontando porque ele faz rodízio no elenco. Ele tem jogadores que se encaixam, as peças fundamentais, o reserva entra e tem a mesma quase qualidade que o outro. Então o rodízio é muito grande no Fortaleza, o campeonato todo você pode pegar. Raramente repetiu. Eu acho que o Fortaleza, eu tenho quase certeza, não repetiu uma vez o time no Campeonato Brasileiro, o mesmo time. Eu tenho quase certeza disso aí. Agora, o que aconteceu ontem é o seguinte, em relação ao Palmeiras jogar com a bola no chão, não vai jogar, porque não é a característica do Flaco Lopes. O Flaco Lopes, ele é bola aérea, então o Palmeiras está focando na bola aérea. Por isso que está vindo muito lançamento, por isso que está vindo muito cruzamento. O Palmeiras teve, com a saída do Endrick, ele teve que mudar a sua característica de jogo. Porque a característica de jogo do centroavante do Palmeiras, que é bom na bola aérea, é a bola aérea e ponto. Primeiro gol ele não tem, tá? né? Porque a bola sobrou, né? Não, então aí, mas poxa, aí também é difícil, só para complementar o que você está falando. Então, mas aí é difícil, porque E a bola levantada no gol que definiu o placar veio do Rony, né? Deixa eu falar para você, eu não vou falar para você que o curso que você fez de arbitragem não serve, já está o futebol brasileiro provando. Não, peraí, não, é verdade. Os caras só erram, entendeu? E para mim teve influência de arbitragem, sim. O gol por impedimento. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas para mim teve influência. Agora, eu vou dizer com você, o Palmeiras conseguiu uma coisa que eu achei que não fosse conseguir. Era um jogo estranho, a vitória. Não parecia que ia ganhar o jogo. Graças, mais uma vez, ao Luciano, que é inconsequente. Inconsequente. É importantíssimo para o São Paulo e um jogador inconsequente. Ele toma amarelo por uma coisa que ele sabia que ele ia tomar.
Ele faz sabendo que ele vai tomar, prejudica o elenco e é um jogador importante, hein? E depois faz uma falta, toma o segundo amarelo e o São Paulo fica com 10 em campo. Ele foi inconsequente mais uma vez e tem que ser cobrado pela diretoria. Não dá dura no treinador que estava ausente no clássico, por que vai dar dura no Luciano que estava lá no combate? Então depois daí também vou te falar. Eu não vou passar a mão na cabeça do pessoal do Palmeiras e muito menos do São Paulo. Esse clássico aí foi meia bomba. Vai lá no posto, meia bomba aí, pá, acabou. E o cara tem que fazer o seguinte, bater palma para esses caras que estão dosando. As duas equipes na cara da CBF, na cara do Klaus. O Klaus foi bem também, falar nisso. Tem que elogiar também quando o cara vai bem. Agora, o VAR que tirou o gol, não foi nem o juiz que tirou o gol. Então é o seguinte, esse clássico fraquinho, ninguém queria nada com nada, pensando no campeonato. E os dirigentes que deveriam cobrar, porque eles pagam para isso. E o torcedor vai lá para ver o que jogo. Foi um joguinho meia boca. Mas você acha que o torcedor do Palmeiras saiu do Allianz Parque triste? Não, ficou feliz, porque tava só tomando porrada, perderam até do Fluminense. Pro Palmeiras foi excelente. Ganharam do São Paulo, foi festa. Mas um joguinho meia boca e as duas equipes pensando em um outro campeonato. A CBF tem que abrir o olho. Porque esse campeonatinho vai virar campeonatinho. Eu tava esperando ele falar campeonatinho. Mas a verdade é que o que ele diz não tem significado na medida em que o Palmeiras colocou o time titular. Então ele não tá pensando no outro campeonato. O Palmeiras tá pressionado, tá em crise. Ok, mas ele poderia ter mesclado e todo mundo diria, ok, mesclou porque tem o Botafogo. O Abel é louco de colocar o time fraco. Tá em crise. Não tá em crise? Moral, perdeu. Não ganha de 5 jogos, ganhou o quê? O clássico. De 5 jogos ganhou 1. E você vem falar que não tá em crise com essa folha que tem, com esse treinador que tem. Ele tá pensando no Mundial, porque eu vi o Marcão. O Marcão falou, nós estamos pensando no Mundial. Você vai cair pra B de novo? Não, já tá convidado pro Mundial. Bom, agora então, Everton Guimarães está chegando, já dou aquele boa tarde. Chegou cedo, hein? Chegou cedo. Everton, chegou cedo, hein? Que isso, cara? Fica comprando carro ruim, quebra na rua e fica na mão. Obrigado, Renata, obrigado. Olha, deixa eu contar uma coisa pra você, Ulisses é muito vagabundo. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa aqui. Eu tô vendo aqui o Ronaldo falando sobre crise no Palmeiras. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu dormi mês retrasado e acordei agora? Aí eu vim aqui recorrer à tabela do Campeonato Brasileiro. 41 pontos ganhos, mesmo número de jogos do líder que tem 46. Imagina só, o Palmeiras em crise, na terceira posição, acabou de ganhar de um adversário que é duríssimo, mas no brasileiro, né? O Palmeiras regula muito bem contra o São Paulo. 41 pontos. Isso é crise? Isso é crise? Ou a oscilação, ela só é cobrada do Palmeiras? Quando o Palmeiras oscila, é um absurdo. Flamengo, oscilando. Batata do Tite está assando. O Botafogo chegou a tomar 3-0. Ah, mas é time misto. Não interessa, eu estou falando de oscilação. O Botafogo chegou a estar perdendo de 3-0 para o Juventude e buscou um 3-2 lá. O Cruzeiro oscilando agora. O Atlético oscilando. Todo mundo oscilando. Todos. O Bahia oscilou, questionamentos ao Rogério Ceni durante um período. O único que não está oscilando, eu não me lembro, desculpa, talvez alguém se lembre, é exatamente o Fortaleza, que tem um jogo a menos e está 1 ponto só atrás do Botafogo. Então o Fortaleza hoje é o time que ainda não oscilou. Oscilou em outros momentos, manutenção e apoio total ao treinador. Então o Palmeiras está em crise, com 41 pontos na terceira posição, tendo acabado de vencer um rival como o São Paulo, que tem um baita de um elenco, que é um baita time. Então eu parei, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Agora, o ponto importante que precisa ser discutido, que vai ser tratado daqui a pouco no programa, é a questão dos bastidores da arbitragem estarem resolvendo os jogos. Esse ponto a gente vai ter que falar mesmo, né? Não tem jeito. YouTube direto, vamos pra lá? Bora. Tem recadinho antes, mas a gente vai continuar falando sobre esse encontro, esse enfrentamento tão polêmico entre personagens do clássico paulista aqui no Jogo Aberto. Eita. Quem, hein? Tudo o que aconteceu no final da partida não é digno da magnitude de um choque rei. Falaram que o Gandula passou xingando, né, a gente ali no banco, passou provocando, todo mundo ali acabou batendo, acabou apanhando também.
Muvuca, confusão é assim, mas lamentável, né? Mais um episódio, né, de confusão, um clássico que foi muito bem jogado, muito bem disputado. Acaba assim, mas são coisas que acontecem no futebol brasileiro. Lances bem diferentes do que vimos durante os bem mais de 90 minutos. Jogo repleto de destaques. Os goleiros foram os primeiros acionados, deram respostas. Rafael e o Everton adiaram ao máximo o primeiro gol do clássico. Estevão era a engrenagem de criação, deixou Veiga algumas vezes em condições de marcar. Zé Rafael também quase fez depois de uma jogada individual da joia palmeirense. No momento mais delicado da partida, vimos ao contrário das lamentáveis cenas pós-jogo. Equipes unidas, preocupadas com o Patrick. Foi muito desesperador ali a cena, né? Eu fiquei muito preocupado, mas a gente já recebeu informações que ele já está consciente, já está falando, já tá com um quadro bem melhor, graças a Deus. Agora torcer aí para a rápida recuperação dele. O protagonista da noite poderia ter sido outro, caso São Paulo começasse com seus titulares. Luciano precisou de apenas 15 minutos até sair do banco de reservas para vencer o Everton. São Paulo empata o jogo no Allianz Parque, Luciano. Só que viu do vestiário, após sua expulsão, Flaco Lopes fazer o gol da vitória. O artilheiro da temporada do Palmeiras voltou a decidir. O VAR havia anulado seus 2 últimos gols, mas nada impediu Flaco Lopes no clássico contra o São Paulo. O argentino marcou 2 vezes e fez o Palmeiras voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira não somava 3 pontos na competição há 4 rodadas. Esse foi o 18º gol de Flaco. Disparado o homem-gol alviverde, à frente de Veiga, que balançou 11 vezes as redes, 7 a menos que o atacante. De desacreditado a artilheiro, banco durante quase toda a temporada passada. Foram 40 jogos e 8 gols marcados no ano de 2023. Faltava confiança e agora, assim como os gols, Flaco tem de sobra. Tá aí, foi uma comemoração muito boa pro Palmeiras, só que ninguém deu coletiva, ninguém falou. Palmeiras, ele fez uma espécie de protesto contra a arbitragem, assunto para nossa sequência daqui a pouquinho. E a gente viu que pro Palmeiras era fundamental. É terceiro colocado no campeonato, não tem jogos a menos, precisava desse resultado e sabe que vai ter uma pedreira diante do Botafogo, que tem uma vantagem pela partida de ida na Libertadores. Então, palpites. Vamos ao choque rei. Com calma. Puxa, mas você é uma gaúcha muito desembaraçada. Você fez direito, né? Direito e jornalismo. Você é bastante desembaraçada. Ela vai acertar na primeira. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Eu vou de 2-1 pro Palmeiras. Menina Eliana. E você é o Chiquinho? Você é irmão do Belo? Nossa homenagem ao Silvio Santos também no palpite. Gênio. Que final de semana triste, não é? Mas a alegria que ele espalhou no Brasil inteiro por tantos anos, isso nunca será tirada de nenhum de nós, não é? Agora, vamos falar um pouquinho de polêmicas. Mas pelo menos uma parte do Internacional tá acertando, hein? Tá ganhando. No bolão, a parte do bolão, você tá isso voando. Tudo que não é do Inter, eu vou melhor. Agora, tudo que é do Inter... Não faça mais isso, não. Não faça mais isso, não. A menina vai chegar segunda-feira aqui desse jeito. Cuidado que outros enfrentarão o Lanterna ainda nesse segundo turno, não é? Agora, o gol anulado do Lázaro, gol que foi recomendada a revisão pelo árbitro de vídeo. Klaus foi até lá, já avaliou aquela falta ali no início da jogada, envolvendo o Alan Franco e o Felipe Anderson, e depois ele analisa se o Flaco Lopes interferiu ou não neste gol, e ele tomou a decisão de anular. Eu e o Denilson opinamos aqui, já falamos sobre isso. Sim.
Quer repetir? Então, eu falei que eu anularia... Que a nossa opinião é a mesma. Anularia o gol por causa da falta do Felipe Anderson, que pra mim foi falta do Felipe Anderson. Não pelo lance do impedimento e muito menos se o Flaco Lopes atrapalhou a visão do goleiro, não, que pra mim não atrapalha em nenhum momento a visão do Rafael. Pra mim ele falha nesse gol anulado e felizmente foi anulado. Mas pra mim eu teria anulado por causa dessa falta aí, ó. Olha, eu não anularia o gol. Para mim, eu deixaria o gol valendo, porque eu não vejo falta e simplesmente nesse lance eu vejo também o Flaco Lopes nitidamente tirando as mãos e dizendo que não quer participar. E aí quando você vê o ângulo pelo Rafael, eu não vejo essa interferência toda. Enfim, é a minha opinião apenas. Agora, Ulisses, você teria validado ou invalidado? Validado, penso exatamente igual você. Lance normal de jogo. Dividida de bola, os dois batem o pé, a bola sobra nas pernas do Felipe Anderson, ele parte. O Flaco Lopes, ele não participa da jogada, ele não está à frente do Rafael como todo, ele não está postado à frente, ele está de lado, o Rafael tem visão da bola, tanto é que o Rafael vai na bola, porque o lance é muito perto, se o Rafael não está vendo a bola, ele nem chegaria na bola. E o Flaco, ele sai, ele faz assim com a mão, ele não quer participar, ele está mostrando, não quero participar. Como o Romário fez em 94 e pouca gente lembra aqui, então, porque eu estava lá. Então é o seguinte, gol normal. Bom, o Capelani já tem opinião contrária. Eu tenho, Rê. Acho que é um lance interpretativo, a forma com que eu interpreto... É interpretativo, não é factual. Não, é um lance interpretativo. Por isso que o VAR chama... Por que o árbitro vai ao monitor? Porque é lance interpretativo. A minha avaliação é a seguinte, a arbitragem foi perfeita até a declaração do Klaus. Porque a minha impressão é que o Klaus, ele anula o gol, acompanhando ao jogo, que ele fala que interfere o posicionamento do Flaco Lopes. Pra mim, não. Sim, foi a comunicação dele. A comunicação dele pro estádio inteiro. E então, aparece no monitor ele vendo também o lance do Felipe Anderson. E ele interpretou como você, como Ulisses, porque de fato é um lance interpretativo. Eu vejo uma solada do Felipe Anderson. Eu vejo esse toque. Se o jogador, ele primeiro toca na bola, depois tem aí a sequência da perna, não dá pra você cortar a perna depois do lance. Mas antes ele tocar na bola, ele acerta o jogador do time do São Paulo, pra mim era falta lá. E na sequência da jogada não interfere em absolutamente nada, até que o próprio Rafael tem noção direta de onde está a bola e nem reclama quando sofre o gol numa falha bizarra dele, mais uma. Agora, Sgarbi, como ele decretou a sua decisão publicamente, ou seja, o estádio inteiro acompanhou o que ele decidiu, ele se referiu à questão do impedimento. Então, na verdade, a falta, ele olhou, não considerou falta e olhou o lance do Flaco, que na verdade o gol era do Lázaro, mas no meio do caminho ali estava Flaco Lopes. Qual a sua opinião? Para mim, muitas vezes a arbitragem brasileira se complica sozinha. Esse lance é claro. Para mim, esse tipo de impedimento eu acho uma vergonha, tá? Já falei algumas vezes aqui, não tem que dar impedimento nesse tipo de lance. O cara anulou o gol, tudo hoje busca um negocinho para anular o gol, nesse tipo de impedimento. Para mim tá errado. A falta eu achei. Tem uma solada do Felipe Anderson, o Alan Franco chega primeiro na bola e o Felipe Anderson chega... solada com esse pé aí... É isso aí, galera. Isso aí, mais um vídeo aí do Jogo Aberto. A gente conseguiu trazer essas informações que eles passaram hoje aí. O que vocês acharam do jogo de ontem? O que vocês acharam da arbitragem? Realmente vocês acharam que falharam, que foram certos? Tivemos aquelas duas falhas do nosso goleiro de seleção, mas acontece, né? Nem todo jogador é um dia bom. O problema é que o goleiro, quando tá num dia ruim, o resultado é bem pior. Mas faz parte também. Na minha opinião, acho que o São Paulo até jogou muito bem, pensando que estava o time reserva, conseguiu manter o 0x0 ali e tal. Depois acabou tomando um gol, né? Mas faz parte. O Palmeiras veio de fato para ganhar, o São Paulo veio pelo empate. O empate para o São Paulo já seria vitória, já estaria de bom tamanho. Agora teve toda essa treta. O Patrick se machucou, ainda bem que ficou bem, né? Caiu desacordado e tudo mais, mas já durante o jogo mesmo já trouxeram a informação que ele estava bem. Agora aguardar novas informações. Ouvi informação que ele fraturou, né? Acho que ele fraturou a clavícula, mas diante de todo o susto que foi, dos males o menor. Luciano, de novo, deu aquela provocada, chutando a bandeira, né, tomou amarelo, acabou fazendo aquela falta meio besta, meio que sem querer. Tu pode ver que ele já cai na hora, já sabendo que tu vai tomar mais um amarelo e vai ser expulso. Mas faz parte do jogo. O que vocês acharam aí? Deixa seus comentários aí, a sua opinião sobre o jogo de ontem. Valeu, fui!